Já estou chegando, já estou chegando. Vamos retomar, vamos retomar. É nós, é nós. Me atrasei um pouquinho, estava comendo uma torrada gostosa. O saco era meio grande, eu comi todo o saco de torrada. Gordo é ralado, gordo não pode ver comida. Protozoários. Protozoário já é um grupo mais desenvolvido no sentido de ter as estruturas internas completas de uma célula eucariótica. Eles já são eucarióticos. Então, tem toda uma estrutura e uma diversidade de formas e também vão ser parasitas da gente. São seres eucariontes unicelulares ou pluricelulares, autótrofas, heterótrofas, ou os dois ao mesmo tempo, em alguns casos, a maioria microscópica, mas tem alguns deles que são maiorzinhos, alguns paramécios você, se esforçando, consegue ver alguns deles, com o celular dando um zoom, deixando ele bem estático, numa água sujinha, você consegue perceber o movimento de alguns deles, os maiores, realizam todas as funções de um organismo completo, ou seja, reproduz, come, defeca, se locomove por cílios, flagelos ou pseudópodes, depende do grupo. Nós vamos ter ciliados, flagelados ou os que andam com o pseudópodes, que são os que não têm nem cílio e nem flagelo. E vai ter também os que não se movem, os que não têm a capacidade locomotiva, né? Para nada eles têm movimento. São de vida livre ou parasita, podem se reproduzir sexuada ou assexuadamente, ou a mesma espécie ter as duas reproduções ao mesmo tempo. Eles podem ser marinhos, né, mantendo, junto com o meio ambiente, a sua quantidade de soluto dentro do corpo, e podem ser de água doce também. Só que aí eles apresentam um vacúolo de contração, por quê? Porque eles tendem a acumular água dentro da célula. O que ele faz? Fica jogando água para fora. Parece a gente, quando entra na piscina, sai com as mãos toda inchada, né? Isso é porque acumulou água. Então a ideia dele é isso daí também, só que ele fica com vacúolo jogando o excesso de água para fora. Vamos passa agora. Enquanto a alimentação, ele pode se alimentar por fagocitose. O que é isso? Ele pega a sua membrana, ela vai abrir aqui ele vai fazer como se fosse um pseudópode, um falso pé. Então ele pega, se estende, abre e abraça o alimento que ele quer. Esse alimento é jogado para dentro dele e ele vai formar um vacúolo digestivo como esse daqui. Esse vacúolo digestivo vai caminhar aqui por dentro da célula e vários lisossomos vão entrar e fazer o processo de digestão, e aqui ele vai ser exocitado. Esse daqui, ele faz isso fazendo a fagocitose via pseudópodes. Né? Vamos olhar aqui. Deixa eu ver se eu tenho a opção de adiantar. Mas aqui, ó. A gente vê o pseudópode crescendo, ó. Ele vai crescendo e ele vai fundir aqui, ó, as membranas. Cortou a cena. Mas ele vem aqui e ele vai pegar. Esse aqui é outro. Isso aqui é um protozoário na forma de ameba, né? E esse aqui é um protozoário ciliado. Então, são dois tipos de protozoário, um comendo o outro. Ó, aqui os dois se ligaram, os pseudópodes, e eles começam a liberar enzimas digestivas aqui dentro, ó. Essas enzimas vão começar a digerir esse daqui.
Então, ele começa a fazer o processo de digestão. Aqui a gente tem uma amebona que faz o processo de fagocitose, ó, lá vem ela. Mesmo que a gente viu anteriormente, só com uma cor diferenciada. A gente vê as organelas de dentro, ó, migrando, quando ele vai fazendo o movimento do pseudópode, que é isso daqui. A gente vai ter os flagelados, ó, que vão aparecer, vão apresentar vários flagelos. Pode ser um único ou pode ser vários. Aqui nós vamos ter esses dois olhinhos aqui, a Giardia lamblia, que ela vai causar giardíase, e esses olhinhos, na verdade, eles são ventosas para ela se aderir ao intestino. Nós vamos ter Tricomona vaginalis, que faz parte dos organismos que existe dentro da vagina da mulher, né? Só que ela tem uma quantidade equilibrada normalmente. Quando desequilibra é que causa uma doença. Nós temos a leishmania e nós temos o trypanosoma, né? Que a gente vai ter, olha, doença de Chagas e a leishmaniose. Entre os ciliados, nós vamos ter que eles têm cílios, podem ser tanto de vida livre quanto parasita. Em vez de fazer o pseudópode para comer, ele já tem um citostoma, que é uma boquinha. E ele vai ter o citopígio, que é a bundinha dele para fazer o cocô. A gente já vai ver isso. Ele tem um macronúcleo de função vegetativa, que é aquele que vai ter as características gerais dele, e o micronúcleo, que vai ter a função reprodutiva, porque, de modo similar às bactérias, eles também têm uma reprodução sexuada. Então, aqui a gente vê o citóstoma, ó. O citóstoma é uma boquinha que fica bem aqui. A gente tem uma imagem mais nítida dele, bem aqui, ó, o citóstoma. Entra por aqui o alimento. Então, o alimento entra por aqui, aí forma o vacúolo. Esse vacúolo leva o alimento por todo o citoplasma, ele é digerido e depois, pelo citopígio, ele joga fora os resíduos. Então, por isso que ele é um celulão completo, interessantíssimo, que vai ter várias características importantes, pelo menos para o parasitismo. Os esporozoários ou ambicomplexos, que eles não têm estruturas de locomoção, como é o exemplo do plasmódio, que é o que vai causar a malária, e ele não precisa se locomover, porque ele entra na corrente sanguínea através da picada do carapanã e já parasita as hemácias. Então, ele entrou em contato, ele se adere, porque ele tem um dentinho aqui nessa ponta dele, aonde ele vai se aderir na célula que ele vai invadir. E a gente vai ter o Toxoplasma gondii, que também ele acaba entrando na corrente sanguínea e circulando pelo corpo. São parasitas, né, exclusivamente parasitas, e possuem esse complexo apical que se prende ou penetra na célula hospedeira. Deixa eu ver o que mais. Então, só revisando, nós temos aqueles que fazem pseudópodes, tá? Aqueles que utilizam flagelos, aqueles que utilizam cílios e aqueles que não se locomovem objetivamente, porque, pela sua forma de evolução, eles vão acabar parasitando e precisando se locomover pela via sanguínea. Reprodução. Ele pode ter a sua reprodução assexuada, normal, como a gente já viu, uma divisão binária,
ou pode ter uma divisão binária diferenciada, aonde uma célula original ela vai dar origem a vários, olha, ela faz várias cópias das organelas, dos núcleos, de tudo, e uma célula original dá origem a várias. E isso é interessantíssimo, que são os esporozoários, que aqui no caso é malária e o toxoplasma. Aqui são os demais, tanto parasitas como de vida livre. Né? E aí, ele vai ter um processo de reprodução que é antes de fecundar a fecundação e um depois. Ou seja, ele vai ter uma reprodução tipo essa daqui, e depois eles vão fazer sexo, que é aqui. Mas isso daí são os esporozoários, que tem a reprodução sexuada e outra assexuada. Assexuada. Então, de forma parecida com as bactérias, eles se ligam, não criando um pile sexual, mas eles se encostam e fazem uma ligação física entre elas e fazem a troca de material genético. Quando eles fazem a troca de material genético, cria variabilidade e isso cria resistência aos organismos. Os rizópodas são aqueles que se locomovem e obtêm alimentos através dos prolongamentos que são o citoplasma, os prolongamentos do citoplasma, que são os pseudópodes, que é o que a gente viu naquele vídeo. Por exemplo, ameba. E ameba, você já tem a referência na sua cabeça de diversas doenças que a gente chama de ameba. Né? E algumas delas o cara está fazendo merda, está falando porcaria, a gente diz que ele é um ameba. Mesmo porque algumas amebas entram no cérebro e causam danos no cérebro. A gente vai ver isso mais para frente. Então, eles criam pseudópodes. Olha, esses pseudo-pés aqui. E aí a gente vai para as protozooses. O que são as protozooses? São as doenças causadas pelos protozoários. E aí é bacana. Nós temos das amebas, por exemplo, a disenteria amebiana, que é aquele mesma história das bactérias. Nós vamos ter a ameba entamoeba histolítica. Histolítica é porque isto é tecido, lítica é de quebra, porque ela arrebenta com o tecido do teu intestino. A transmissão, ingestão de cisto e água e alimento. A mesma coisa da ameba, ou da ameba, das bactérias. Da diarreia, o cara elimina os cistos vão para os alimentos, a gente come, vai para o nosso sistema digestório e lá ele se desenvolve. Sintoma: disenteria, anemia. A gente cria uma anemia porque causam ulcerações na parede intestinal. Esse histolítica é porque ela quebra o tecido da parede, causa essa ferida, porque ele quebrou o tecido, e aí começa a sangrar. Quando sangra, tu estás literalmente cagando sangue, né? Você tem uma diarreia com sangue, e isso também pode causar destruição do tecido hepático, porque o teu intestino é ligado no teu fígado. Então ela migra para o fígado e detona lá também. E via sanguínea, ela pode ir para pulmão e para o cérebro. E no cérebro ela também pode causar problemas de infecção. No pulmão, causa também a lise de alguns tecidos pulmonares. Então, uma ameba, ela pode causar um problema diverso no teu corpo. Profilaxia, saneamento básico que não temos, higiene pessoal que muitas vezes não temos, cuidado com água e alimentos que está ligado com a higiene pessoal. Aqui o banheiro, ó, que eu queria mostrar. Este banheiro é problema porque normalmente eles são ligados em poço. E o poço, quando você olha lá, eu não sei se vocês já foram no interior jogar um barro numa casinha dessas daí. Já chegaram? Quem já foi aí? Diga pelo menos oi. Eu. Nunca foram no interior jogar um barro numa privada dessa?
Não. Juventude burguesa. Vocês são burgueses. Eu estou olhando para cá por causa da tela aqui. Burgueses, vocês têm que ir cagar no mato no interior, né? Uma vez eu fui para um lugar, era uma vila, todos os banheiros eram desse tipo, de todas as casas, inclusive de escola, associação. O bonito, bonito, muito bonito, era ver quando a maré enchia, que todas as fossas transbordavam e a primeira leva que vinha era uma leva de merda que vinha passando até encher todos os esgotos da ilha, né, e levar aquilo para longe. Mas você via a merda de todo mundo passando. Todos. Né? Era a visão do inferno. Isso também acontecia em Ajuruteua, na Vila dos Pescadores. Nos períodos onde enche tudo, muitas casas ali têm o seu esgoto com esse tipo de fossa. Né? E aí, quando enchia, era a merda boiando lá na Vila dos Pescadores. Não sei se vocês sabem, mas a Juruteua é o nome da Vila dos Pescadores. A praia de Ajuruteua é o Campo do Meio. Sabiam disso? Já foram em Ajuruteua? Já. Sim, professor. Pois é, ó, vamos lá. Ajuruteua. Deixa eu ver se parece aqui no mapa. Então, a Juruteua, ele manda logo para lá, para a praia. Só que não é aqui. Isso daqui é o Campo do Meio. Isso daqui é a praia de Ajuruteua, que é a Vila dos Pescadores, ó. Isso daqui. Essa aqui é a Vila do Bonifácio. Quando você chega em Ajuruteua, dobra para cá, para ir para a praia, né? Essa daqui é a Vila do Bonifácio. E isso daqui era a Vila de Ajuruteua. E essa vila, ela vinha por aqui, ó. Tudo isso daqui era vila. Só que aí está soreando o rio por causa dos currais. Estão vendo isso daqui, ó? Curral de pesca. O canal central do rio, ele vinha por aqui. Mas aí fizeram, olha, um curral, dois currais, três, quatro, cinco. Todo mundo já viu um curral de pesca, né? Curral de pesca, então, a água vinha e aqui ela diminui a velocidade. Quando ela diminui a velocidade, a areia que está sendo carreada, ela decanta aqui. Então, ela cria um banco de areia. Quando criou esse banco de areia, o canal desviou. Quando o canal desviou, que a maré vinha com força, ela saiu detonando a comunidade inteira. Então, essa vila, que era por aqui assim, foi toda derrubada por causa da presença dos currais de pesca. E aqui, quando enchia, porque nas águas de março, que é aquela água maior que tem, que enche no Ver-o-Peso, também enchia aqui, e aqui era a beleza de merda boiando para todo lado. Por quê? Porque os banheiros eram assim. Né? E aí você sai daqui da Vila dos Pescadores e atravessava o Campo do Meio para chegar aqui na região do Boiçucanga, que são várias praias, né? E aqui eles vinham para pescar camarão, para pescar peixe normal, né? Mas aqui nessa lama tinha muito camarão, então eles vinham para cá pescar. Eu me esqueci agora o nome das praias, mas era Farol, Pilão, Boiçucanga, e eles atravessavam o Campo do Meio para chegar lá. Mas só curiosidades sobre praias e merda. Então, tudo aqui. E acontece é isso. Então, como a gente tem diarreia, a diarreia é levada pela água e contamina todo mundo. Giardíase. Essa daqui é legal. Esse bichinho fica com esses olhinhos mesmo quando ele está corado, como está aqui. Né? Então, ele se liga no teu intestino da mesma forma e vai causar uma duodenite.
e pode ter lesão na parede intestinal, mas ele vai te causar cólica e uma duodenite, um processo inflamatório, porque ele fica no teu duodeno, que é a primeira parte ali do teu intestino, e ele começa a fazer gases. Ele começa a fazer gases, 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 e a tua barriga começa a inchar e tu começa a peidar fedido, 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 porque esse peido que é formado na primeira parte do intestino tem que caminhar todo o intestino para chegar no intestino grosso para tu peidar. Então, isso vai causar um processo inflamatório no teu intestino todo. Mas qual é o problema? Falta de saneamento básico, higiene pessoal e cuidado com os alimentos. Balantidiose. Mesma coisa. Olha lá, náusea, lesão no intestino, diarreia com sangue. Que é isso? Ameba. E funciona da mesma forma. Ingestão de cisto. Profilaxia, saneamento básico, higiene pessoal e cuidado com água e alimentos. Mas esses protozoários, eles são da mesma forma todos. Agora começam os diferentes. Leishmaniose. Leishmaniose, ela já é um bichinho que é transmitido pela picada do carapanã. E aí, ele vai ter um ciclo entre a gente e alguns animais. Quem é o animal que tem isso na natureza aqui para a gente? Para a gente, aqui na Amazônia, os principais acumuladores de leishmania, naturalmente, são ratos e mucura. Mucura não é um rato. Mucura é um tipo de gambá. Tá? E aí eles acabam tendo essa leishmania. E aí, como a gente tem os carapanãs que transmitem, eles transmitem para a gente. Então, eles transmitem para a gente e para os outros animais. Que outros animais? Por exemplo, cachorro. Quando a gente vê... Essa daqui é a úlcera de Bauru. Ele atinge as mucosas e os tecidos. Isso aqui vem para a espécie humana, né? Causa lesões no baço, fígado, rins, intestino, redução do tecido hematopoético, porque ele vai inflamar o tutano do nosso osso, que é lá no tutano do nosso osso, na medula óssea, que vai ter a formação das células sanguíneas. Então, como ele inflama lá, reduz o processo hematopoético de formação de células de defesa. E a gente tem que ter o combate ao vetor, que é o carapanã, tratamento do doente, vacina e eliminação de animal doente. Neste caso, esses cães aqui, se você pegar nele, na mão, ele não te passa a doença. O problema é que o carapanã que vai pegar nele, vai pegar no pombo, vai pegar no rato. E os pombos daqui, se você pegar, olhar, você tem algumas regiões em Belém que o pombo é bem bonitinho. Mas se você for olhar, você tem alguns pombos que têm as penas levantadas e você olhar bem, ele está com pulga, está com carrapato e está todo ferido assim por debaixo das penas. Então, o pombo acaba sendo também um transmissor disso. Como a prefeitura não vai gastar dinheiro para tratar desses cães, o que tinha que ter? A carrocinha, pegar esses cães e sacrificar todo mundo, transformar em sabão. Ninguém transforma em sabão, torra isso tudo, né? Sacrifica o animal e queima. Mas tinha que ser feito isso na cidade. Pombo. Tinha que pegar, olhar os lugares onde mais tem pombo. Pega, faz uma amostragem de uns 5, 10 pombos. Vê qual é a porcentagem de pombos doentes. Se tiver com muito pombo doente, elimina todos os pombos. Tem que fazer isso. Infelizmente, pombo é um rato que voa. Tricomoníase, dá na vagina. Contamina também o homem, mas o homem acaba sendo assintomático, apesar de poder contaminar outras mulheres com a doença. Contato sexual, que é a forma de transmissão principal, porém o uso de sanitário,
piscina pública, às vezes a vagina ela está tão contaminada que ela está secretando muito, e isso passa pelo biquíni, e naquela água da beira da piscina também fica lá. Então, já falei disso para a doença que dá no útero. Como é a virose que dá lá no útero? Qual é a virose que dá no útero? Eu falei. HPV. Hã? HPV. HPV. Mesma forma. Secreção, né, que tem o agente. Né? No caso lá, vírus, e aqui a gente vai ter o protozoário. Então, piscina, ela pode ser um agente de risco, mesmo estando clorada. Sintoma: uretrite, coceira, inflamação da uretra, coceira e leucorreia, que é a produção de secreção. E aí, você tem que usar preservativo para contato sexual e cuidados higiênicos diversos. Doença de Chagas. Olha que coisa bacana. Esse é o Trypanosoma cruzi. Ele é um bichinho que entra na sua corrente sanguínea e vai passear pelo teu corpo, né? Vai passear pelo teu corpo e ele se fixa em alguns lugares específicos, como no músculo. E aí ele pega e entra no músculo cardíaco. O teu coração ele tem que estar bombeando. Tem que estar bombeando. Quando entra um bichinho desse no músculo, o músculo causa uma inflamação. Inflamação, depois ele vai causar uma cicatrização. A cicatriz, ela é menos flexível que o tecido normal. Então, para o coração aumentar a sua flexibilidade para manter os batimentos cardíacos, ele estica um pouquinho. Estica, estica, e aí tu vai contaminando, isso vai esticando, 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 até que tu fica com o coração grande demais e sem força para bombeamento. E aí isso é a condição de cardiomegalia, né? Que é formada por fibrose cardíaca. A fibra vem pelo processo infeccioso por causa do parasita. Então, isso causa a diminuição da pressão arterial, porque o teu coração fica grande sem força para bombear. Isso também causa a mesma coisa no esôfago e no colo do intestino. Como é que esse bicho entra? Esse barbeiro aqui, ele é um barbeirinho pequenininho e fica no intestino dele o tripanossoma. Quando ele pica para tomar o teu sangue, o intestino dele é tão pequeno, mas tão pequeno, que ele faz cocô do lado da picada. E aí fica aberto por causa da picada, e quando tu coça, tu empurra as fezes contaminadas para dentro da ferida e ele entra. O triatoma é esse daqui, ó. Triatoma infesta. E ele é pequenininho. Ele dá muito nessas casas aqui. Eu já dormi nessas casas aqui, já fiz cocô naquele banheiro lá, né? Essas casas assim de barro, elas são uma delícia para tu dormir, que de madrugada é um frio maluco, mas elas dão muito caranguejeira, dão muito triatoma, né? E isso é que é o complicado. E às vezes dá escorpião. Mas esse bichinho, ele é que tem o intestino pequenininho, então ele ferra e já faz cocô ali do lado. E aí a gente tem esse problema que ele infecta as fibras musculares. E aí fecha o ciclo de contaminação, que ele vai picando as pessoas contaminadas e uma vai passando para outra. Qual é a outra forma, né? Ingestão, você tem a transfusão sanguínea, né? Pode passar pela placenta, pode passar pela amamentação e a ingestão do parasita no açaí. Por que no açaí? Porque o triatoma ele fica agarrado no açaizeiro. Ele fica ali esperando que o macaco, o
mucura, venham comer o açaí. Quando esses bichos vêm comer o açaí, ele vai lá e pica esses bichos. Então ele fica lá no meio do açaí. Quando o cara pega o açaí e não trata direito, o que é tratar direito? Esse açaí tem que ir para a água e ficar ali um bom tempo para amolecer, para tirar. Nessa água você vai colocar hipoclorito, você vai colocar várias coisas, tem todo um tratamento para fazer. Tem gente que não quer lavar o açaí e joga ele direto dentro do batedor. Quando tu joga ele direto dentro do batedor, amassa o triatoma e o intestino dele é espalhado e fica contaminado, cheio de parasita no açaí. Quando tu toma, passa para todo mundo. Por isso a necessidade de açaí certificado, que é aquele açaí que você tem certeza que já passou uma certificação e que a pessoa lava. Pelo menos você tenta confiar na certificação. Não é aquele açaí como a gente compra por aqui, que o pessoal pega e bate açaí ou com maizena ou com papel higiênico. Já viram isso? Pega açaí, mistura papel higiênico para engrossar o açaí. É bom que quando tu caga já limpa também. Mas esse é o problema. O outro problema é cana-de-açúcar. Porque na folha da cana, está aqui o tronco e está aqui a folha. O triatoma fica bem aqui, né? Entre a folha e o tronco. Se o cara não desfolha ele todinho e lava, às vezes fica resíduos de fezes e fica resíduos de triatoma. Quando ele amassa o caldo de cana, o triatoma está lá, quando tu toma, tu pega esse bichinho. Se eu fosse diretor do IFPA, Campus Belém, eu ia frescar muito para dar açaí para aluno. Ia frescar muito, por isso, se vocês verem a minha chapa, não confiem em mim, não. Mesmo porque eu nunca vou lançar chapa, porque eu não quero ser diretor de porra nenhuma. Mas é um medo meu contaminar os alunos com isso. Eu teria que comprar um açaí certificado e a empresa que fosse me vender açaí, ele tinha que me mandar um laudo de uma empresa a cada 2 ou 3 meses comprovando que o açaí dele era 100% limpo. E isso ia sair caro. Mas eu não ia arriscar a vida de aluno por causa disso. Se vocês comem um açaí maluco aí perto da casa de vocês, é outro problema. Eu tinha que cuidar da instituição. Por isso que eu não quero ser diretor de nada. Toxoplasmose é o bicho que eu mais gosto. Toxoplasma, ele é um parasita que ele vai ter a reprodução assexuada dele no rato e a sexuada dele no gato. Então, pro rato se contaminar, o rato se contamina de fezes, comendo. Um rato contamina o outro. Mas para o gato se contaminar, ele precisa comer o rato. Comer não, morder. Ele precisa matar o rato. E é isso que é o legal. Olha, a transmissão, de um modo geral, é pela ingestão de cistos eliminados pelas fezes do gato. Essa ingestão de cistos pelas fezes do gato é como a gente se contamina. O nosso principal agente de transmissão é o gato, né? E através de ingestão de carnes contaminadas. Por quê? Gato, rato, pombo também tem, pombo é rato voador, né? Aí ele vem, defeca em materiais que a gente come, o gado se contamina, a gente pode comer a carne contaminada desses animais e esses animais passarem para a gente, o toxoplasma, né? E esse toxoplasma, ele vai ter uma ação interessante. Deixa eu mostrar o vídeo para explicar para vocês. Deixa eu entrar no YouTube. Aqui. Rato morde gato. Prestem atenção nisso daqui, neste vídeo. Olha o geladinho do Mac. Vejam isso. Olha o rato. Os gatos olhando o rato.
Olha o rato, maluco. O rato ataca mesmo na moral. Olha aí, olha isso. E ele não se dá, não, olha. Isso daí acontece porque o rato ele está contaminado com o toxoplasma. E o toxoplasma ele está causando uma inflamação no cérebro do rato. Quando o rato se contamina, comendo fezes, passando por urina, ele se contamina, com os cistos, e aí esse cisto ele vai ter uma reprodução assexuada no rato. Então ele se amplifica no rato e aí ele vai migrar pro rim, aonde ele vai ficar urinando os cistos e vai ficar circulando no corpo e migra para o cérebro do rato. No cérebro do rato ele vai causar um processo inflamatório. E essa inflamação no cérebro do rato faz com que o rato perca o medo do gato. Apaga o medo do gato. Apaga o medo de luz. Antigamente, se você acendesse a luz, o rato corria. Agora, se tu acende luz, o rato vem olhar o que é. O rato está doente. Se se o gato mijar num lugar, o rato sente o cheiro longe. Só que esse rato não vai sair de perto. Ele vai lá cheirar o mijo do gato. Por quê? Porque ele está inflamado e ele perde aquele medo. Ele vai pela curiosidade. E aí o gato olha aquele rato enxerido e vai lá e zaft, mata o rato. Quando ele mata o rato, que ele morde o rato, o sangue contaminado com o parasita contamina o gato. O gato contaminado replica sexuadamente o parasita e esse parasita nos contamina porque o gato libera esses cistos nas suas fezes e na urina. Então, esse é o problema. E assim como o rato tem o sistema nervoso infectado e inflamado, isso acontece na gente também. Então, as mulheres que estão tendo bebê, nos 3 primeiros meses, existe o processo de formação do sistema nervoso. Se a mulher está infectada com toxoplasma, o toxoplasma vai, invade a barriga, invade lá o feto e começa a agir em cima do desenvolvimento do sistema nervoso do bebê. E pode causar cegueira, pode causar o aborto, pode causar microcefalia, má formação do sistema nervoso todo dele. Então, é perigosíssimo para as mulheres terem esse estarem próximos de gato com risco de pegar toxoplasmose. Por isso existe vacina para o gato de toxoplasmose, existe vacina para o gado. O gado, ele é vacinado contra a toxoplasmose, que é para não passar para a gente. Então, existem várias vacinas. Mas o mais interessante é que essa inflamação no cérebro do rato também inflama o nosso cérebro. E aí, quando ele inflama o nosso cérebro, ele causa algumas coisas muito interessantes. Deixa eu fechar aqui algumas janelas dessa daqui. E aí a gente tem, olha, toxoplasma. Aqui, ó. Olhem esse artigo científico. A relação da infecção de toxoplasma e a atração sexual pelo medo, perigo, dor
e submissão. A inflamação no cérebro do homem ser humano, tira o medo do homem, muitas vezes. Uma pesquisa feita na Europa mostra que bombeiros, policiais, todos esses profissionais que têm risco de saúde, que tem que colocar a sua saúde, seu bem-estar em risco, os que mais se destacam, geralmente eles têm toxoplasma ou tiveram toxoplasma. Então, existe uma associação direta à perda de medo e e o toxoplasmose. Mas, além disso, existe a relação, quando infecta isso daí na cabeça da gente, a gente também fica mais erotizado, tanto homem quanto mulher. Agora, junta esses dois fatores, a erotização e a falta de medo, em ambientes onde você não tem saneamento e onde você tem muito rato e gato, então você acaba tendo o quadro da sociedade mais humilde do terceiro mundo, principalmente na América Latina e África. Nas Américas Latinas, quase 60% da população da América Latina tem ou já teve toxoplasma. E aí você associa a perda do medo e ao erotismo e a baixa situação de saneamento, associa isso com baixa renda econômica. Então, locais onde você tem baixa renda econômica e tem baixo saneamento, você tende a ter mais pessoas doentes e tende a ter mais pessoas com toxoplasma atuando para que elas percam o medo de transar. E elas ficam erotizadas e perdem o medo de transar. O que acontece? Você vai ter muitos filhos com idades relativamente novas. Você tem adolescente tendo muito filho. Saindo disso, desse quadro, você tem a perda pelo medo, tem essa erotização, você tem a perda do medo, e em alguns lugares você tem atração pela dor. E eu queria ver uma associação direta das favelas do Rio de Janeiro e a perda do medo e da violência relacionado com as favelas do Rio. Rio de Janeiro pode ser muito violento porque é muito pobre e não tem saneamento. Né? E o toxoplasma, ele rola por ali, rola em toda a América Latina. Né? E quando a gente vê essa questão de dor, medo, submissão, a gente vê a questão do bondage. Toxoplasma, bondage. Ô, diacho. Volta à internet. Novo sintoma da toxoplasma. Ah, cão desgraçado. Tá aqui, vamos no artigo científico. A infecção de toxoplasma aumenta o masoquismo sexual e a submissão? E a gente vai ver que sim. Então, quando você vê 50 tons de cinza, quando você vê esse filme e vê as pessoas se identificando, pode ser que as pessoas estejam com toxoplasmose, porque as pessoas estão com o aumento do desejo sexual por masoquismo, por submissão. E isso está relacionado com a infecção de toxoplasmose, com a perda, com a atração pelo medo, pela dor, pela submissão, pelo perigo. Isso é só para a gente ver o efeito
do toxoplasma sobre o ser humano. Como o efeito ocorre no rato e como isso pode estar associado às inflamações que ocorrem na nossa cabeça. Essa é bacana. Por isso que eu gosto do toxoplasma, porque ele traz umas interações fantásticas com a gente. Quando a gente vê o erotismo da América Latina, o erotismo do Brasil, né? A gente vê a questão do turismo sexual vindo para cá, pode ser porque a população está doente porque não tem saneamento básico. É isso que é interessante da gente ver. Malária, outra doença. Nós vamos ter 3 agentes, que são o Plasmodium vivax, falciparum e malariae. E eles são transmitidos pelo anófeles. Na verdade, pelos anofelinhos, pelos anófeles, que é o gênero anófeles. Então, são várias espécies de anófeles. Então, eles podem transmitir esses 3 tipos de plasmódio. E esses plasmódios, eles vão te deixar arriado na cama, com febres intermitentes. O que é intermitente? Ela vem, ela some. Ela vem e ela some. Por que ela vem e ela some? Ela vem e ela some porque o plasmódio ele se reproduz dentro das tuas hemácias e ele vai sair das hemácias explodindo ela. Quando ele explode a hemácia para sair, você começa a ter febre. E essas explosões, elas podem causar também lesões nos vasos sanguíneos, degeneração de tecidos, e você vai ter calafrio e anemia por causa da destruição das hemácias. E aí, dependendo do plasmódio, você vai ter as febres Terçã benigna, Terçã maligna e Quartã. E elas vão ter ciclos diferentes. Se eu não me engano, são 24 horas, 72, 48 e 72 horas, que são os ciclos, dependendo do tipo de plasmódio que vai estourar mais ou menos. Mas eles têm ciclos diferentes, os plasmódios, e eles são transmitidos por Carapanã. Tá? Então, esse que é o legal, porque quando tu estás na cama, te tremendo todo, o Carapanã vem e te pica. Quando é que tu está te tremendo? Quando as células explodiram e os plasmódios estão livres no sangue. E aí o Carapanã vem, chupa esse plasmódio para dentro dele. O plasmódio entra nas glândulas do Carapanã, nas glândulas dele, nas células dele, se reproduzem sexuadamente dentro do Carapanã, e o Carapanã, quando vai picar outra pessoa, libera os protozoários dentro do sangue da pessoa. Esse protozoário infecta as células. Olha, vai para a célula do fígado, por exemplo. Lá na célula do fígado, ele se reproduz e libera para as hemácias. E aí começa a explodir a hemácia. Porque ele vai para a célula do fígado, você fica com uma hepatite, com uma inflamação no seu fígado. Você vai ficar com um tipo de hepatite causada pela malária. Né? E eles ficam em regiões... Ó, o ciclo do hospedeiro definitivo, aonde vai ocorrer a reprodução sexuada, ó, gameta feminino, gameta masculino. Professor, Oi, eu queria fazer uma pergunta. diga. Então, como o senhor fez aí uma relação muito interessante sobre todas as desgraças que o rato promove, que são muitas, eu queria perguntar se, tipo assim, se por acaso alguém matasse todos os ratos no mundo todo, iria fazer uma grande diferença na cadeia alimentar? Daria para viver sem eles? Daria um grande problema, sim. Dá um impacto grande por causa justamente da cadeia alimentar. Dá um impacto grande por causa da... Porque eles são também agentes de polinização. Dá impacto grande em diversos lugares onde a gente não enxerga diretamente. O problema que a gente tem com o rato
é que nós temos 3 espécies de rato. E as 3 espécies de rato, aliás, rato urbano, as 3 espécies de rato urbano que a gente tem, todos eles vieram da Europa. Todos eles não são daqui. O rato daqui, o ratinho daqui, é um rato que tem na ponta do rabo um pomponzinho, que é o rato silvestre. O problema é que tu não tens como matar todos os ratos sem matar os ratos silvestres. E nós temos a catita do fogão, que é uma espécie de rato. Você vai ter o rato do quintal, a ratazana, que é outra espécie de rato, que ela vai viver no quintal, grandão. E você tem aquele do telhado, que é um rato mediano. Então, você tem 3 espécies de ratos diferentes. E todos eles vieram da Europa. O que é o mais interessante. Né? Daria para pegar e detonar todos esses 3 urbanos? Até dá. Mas quando você for envenenar para matar eles, você vai ter o grande problema de matar todos os outros e outros animais. Imagina que todos os esgotos de toda Belém têm rato. Os lixos, lixões, mata. Toda a região de Belém, hoje em dia, tem rato. Não tem como fazer isso. Não tem como matar todos eles. Esse é o grande problema. E o toxoplasma, ele não passa só pelo rato. Não passa, o rato, ele vai passar para o gato. Mas olha que coisa legal. Uma coisinha que tem bem aqui, ó. Tá vendo esse bichinho aqui? Ele é a representação do rato voador. O pombo passa a toxoplasmose para a gente também. O pombo passa a toxoplasmose. O pombo é europeu. Então, nós estamos presos nisso. E o interessante é que na Europa, você praticamente, quanto mais frio o clima, menos você tem toxoplasmose, e quanto mais quente, mais você tem toxoplasmose. Então, você associa, veja, o puritanismo de locais mais nórdicos e você vê o erotismo dos lugares mais latinos. Também deve estar relacionado com isso. Mas a gente tem que ver que é praticamente impossível. E assim que o rato for eliminado, outro organismo, provavelmente outro tipo de roedor, vai assumir o lugar, o nicho ambiental do rato. E quando esse outro animal assumir o nicho ambiental do rato, ele provavelmente também vai pegar toxoplasmose, porque ele deve ser um organismo parecido. Agora, o que eu acho legal é que ali na Unama, já viram aquele rio, aquele garapé que enche ali perto da Unama? Ali tem tanto rato naquele garapé, que eu acho legal o tamanho das sucuris e jiboias que saem de lá de dentro, principalmente sucuri. Já viram o tamanho das cobras que aparecem na Unama? Vem tudo de lá daquele igarapé que passa ali, e ele está se alimentando dos ratos que estão ali. Só que no período de cheia, os bichos saem um pouco, né, procurando novos ambientes e vai varar lá na Unama. Mas vem dali daquele igarapé. Isso é só para a gente ver. Porque se tu tira o rato, tu vai tirar a cobra também, porque a cobra vai passar fome. Mas só para a gente ver. Mas existe tudo isso vindo do toxoplasma. E ele é fantástico. Então, aqui nós temos o problema do outro parasita que é transmitido pelo carapanã, e aí é complicadíssimo também. Né? Nós temos o hospedeiro definitivo, que é onde ocorre a reprodução sexuada do parasita, e em nós, que somos o intermediário, acontece a reprodução assexuada, que é a reprodução que vai acontecer dentro das hemácias ou dentro das células do fígado, mas principalmente nas hemácias, explodindo essas hemácias e fazendo a gente ter febre.
Mas o problema é que o fígado das pessoas que têm malária também fica muito detonado. E aqui é a região aonde você tem malária, que são as áreas aonde você tem a temperatura que o Carapanã se dá. Aonde tem o Carapanã, você vai ter malária. Aqui na região de Belém, ó, tem menos risco porque é muito urbanizado e já foi muito tirado da mata. Então, esse Carapanã não ocorre com tanta frequência. Mas se você for para cá, para a região de Belo Monte, lá no Rio Xingu, aí é complicado. Aqui é só um resumão de todas as doenças, tá? E aqui eu termino o conteúdo de hoje para a gente.